O que é o TDAH? Essa é uma das dúvidas mais frequentes que eu recebo aqui no canal. Embora ele seja um transtorno que atinge 6% das crianças, ele ainda é muito pouco conhecido. E se você é uma das pessoas que tem dúvidas sobre o que exatamente é o TDAH, fica comigo então até o final desse vídeo. Mas antes de eu te contar o que é o TDAH, já quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar também com quem você acredita que precisa dessa informação. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho também, porque todo dia a gente tem vídeos novos por aqui. E se você está interessado em saber sobre o TDAH, tudo que a gente traz aqui está relacionado a esse assunto e pode te ajudar bastante aí no convívio com o seu filho que tem o TDAH. Ele é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E como o próprio nome diz, ele é marcado então por esses dois sintomas: a dificuldade na atenção e a hiperatividade, ou aquela agitação. Ele tem origem genética, o que significa que está no DNA da criança desde que ela nasce. E embora seja mais marcante na infância, principalmente no ambiente escolar, o TDAH acompanha, na verdade, o indivíduo por toda a vida. Afinal de contas, o nosso DNA é o mesmo a vida toda. Se a criança aprende a controlar os sintomas, eles vão diminuindo e não trazem tantos prejuízos na vida adulta. Mas se a criança não aprende como controlar esses sintomas, ela pode sim ter graves prejuízos, tanto na infância, na vida escolar ou na vida social, e ela também leva esses prejuízos para a vida adulta. Os estudos mais recentes mostram para a gente que o TDAH ele tem uma origem autoimune, que é o corpo combatendo o próprio corpo. E toda doença autoimune, ela nasce de uma inflamação. Então, existe uma inflamação acontecendo dentro do corpo dessa criança, principalmente no intestino e no fígado. E essa inflamação faz com que a produção de alguns neurotransmissores seja prejudicada, principalmente a dopamina e a noradrenalina. Mas não é todo o corpo que possui uma inflamação que pode desenvolver alguma doença autoimune, não. É preciso existir aquela marcação no DNA, a gente chama de predisposição genética. Mas quando falta, então, a dopamina no nosso corpo, aparecem os sintomas da desatenção. A criança fica mais vulnerável a qualquer estímulo externo e por isso ela tem dificuldade de se concentrar, de manter a sua atenção em algo específico, porque na verdade ela presta atenção a tudo que está acontecendo ali à volta dela e ela tem essa dificuldade de selecionar aquilo que deve realmente prender a atenção dela e ela deve manter então o foco ali. A criança que ela é desatenta, ela também esquece, perde as coisas com facilidade, ela tem uma dificuldade de se organizar, dificuldade espacial e mental também de existir essa organização. E ela resiste a qualquer tarefa que exija um certo esforço mental. Sabe aquela criança que constantemente diz para você que, poxa, tá difícil, que ela não consegue ou que ela tá cansada na hora da tarefa? Isso é a resistência do esforço mental. E a dopamina, além de ser responsável, então, por manter a nossa concentração, ela também é um neurotransmissor responsável pela nossa motivação, pelo nosso sistema de recompensas interno. Por isso que a criança diz que está cansada, que não quer. Existe essa falta da motivação aí também. E quando a gente fala em hiperatividade, existe uma desregulação na noradrenalina. E a criança fica mais agitada. Sabe aquela criança que parece que está a todo vapor a todo momento? Ela tem dificuldade para ficar sentada, ela tem dificuldade para esperar a sua vez, e ela também é impulsiva, então ela acaba tomando decisões precipitadas ou ela interrompe as conversas das pessoas com frequência. Existe, então, um processo autoimune que impede esses dois neurotransmissores. Existem outros, mas esses dois são os principais, a dopamina e a noradrenalina. Esse processo autoimune impede que eles sejam produzidos e usados da maneira adequada, causando, então, esses sintomas da desatenção e da hiperatividade. E porque a criança não sabe como se concentrar ou se aquietar, isso acaba trazendo outros prejuízos ainda na infância, que a gente chama de sintomas secundários,
como a dificuldade no aprendizado, de fazer amigos e a baixa autoestima. E não é difícil entender o porquê que esses sintomas eles aparecem, porque quando a criança ela tem uma dificuldade então de se concentrar lá na sala de aula, por exemplo, ela acaba não conseguindo prestar atenção na aula, ela não consegue aprender direito. Muitas vezes o professor tentando trazer essa criança para junto da aula, fazer ela acompanhar o que está acontecendo ali, acaba atrasando a matéria para os colegas, e os colegas começam a se incomodar com essa situação. E não só durante a aula, a criança que ela é desatenta a todo momento. Você fala com ela não presta atenção no que você está falando, ela não consegue manter a atenção dela no que você está falando, então ela não consegue terminar de ouvir a sua instrução, por isso ela frequentemente não obedece o que você diz, mas não porque ela quer desobedecer, é porque ela tem essa dificuldade de compreensão mesmo. E tanto a hiperatividade quanto a desatenção, até na hora da brincadeira, acaba atrapalhando muito, porque a criança ela não consegue se concentrar, ela não consegue entender o que ela precisa fazer, ou ela até entende a brincadeira, mas ela não consegue acompanhar o ritmo dessa brincadeira. Ela deixa a brincadeira estressante ou devagar demais, e aí as próprias crianças acabam querendo se afastar, querendo excluir essa outra criança da brincadeira, e aí começa a nascer a baixa autoestima, porque ela se sente diferente, ela se sente excluída. Por isso é tão importante a gente ter um diagnóstico o quanto antes. Mas mais importante ainda é você, como mãe, saber identificar as dificuldades que o seu filho tem e ajudar ele a superar cada uma delas, seja na hora do estudo, seja com os amigos, seja para te obedecer. O TDAH, ele tem solução. E é possível a gente eliminar 86% desses sintomas todos que eu falei para você aqui em apenas 90 dias. Se você ainda não sabe essa solução, mas gostaria de aprender como fazer isso, eu vou deixar um link ou um botão em algum lugar aqui desse vídeo. Procura esse link ou esse botão, clica lá para você saber mais sobre essa solução e poder também ser uma das mães que já tem conquistado uma vida feliz e tranquila com os seus filhos que têm o TDAH.